Renato Senensati. Tudo bem, João Paulo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E temos diversão aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Que loucura é essa, hein? Tem amigo meu vascaíno aí que está preocupado. E tem motivos para estar preocupado, a gente vai explicar. Mas vamos com uma coisa de cada vez. Primeiro vamos falar do Criciúma, que joga hoje, 9h30 da noite. É isso mesmo, hoje, 9h30 da noite, Moisés Lucarelli, o Criciúma joga contra a Ponte Preta. A Ponte não aspira mais nada no campeonato, a Ponte já está classificada para a Copa do Brasil pelo ranking nacional de clubes, ela não tem possibilidade de rebaixamento e ela não tem possibilidade de acesso. O Criciúma não tem a possibilidade do acesso mais, porque ele só alcança o número de pontos, a gente vai mostrar isso na tabela, que o Bahia tem, e ele não consegue chegar no Bahia porque ele não ultrapassa no número de vitórias, mesmo que o Bahia perdesse os 2 jogos. Mas o Criciúma joga... a vaga da Copa do Brasil, ela pode vir pela classificação geral da Série B do Campeonato Brasileiro. E é isso que a gente vai mostrar aqui quando a tabela vier. Neste momento, como o São Paulo venceu ontem e está entrando pela Copa Sul-Americana, está puxando o Guarani pelo ranking do Campeonato Paulista, pelas vagas estaduais. E aí o Criciúma está entrando no 10º lugar, são 10 vagas. Mas essa briga, ela deve seguir. E para isso, é importante vencer hoje. Tencate tem problemas, os 2 laterais estão suspensos, o Cristóvão na direita, deve jogar o Gedeilson, que ganhou espaço em relação ao Claudinho, que começou muito bem, começou como titular, mas por questões principalmente físicas, acabou perdendo a sua posição. E do lado esquerdo retorna um antigo titular, né, jogador que era inquestionável no Criciúma, o Marcelo Hermes. O Marcelo teve o seu contrato renovado e perdeu a posição para o Helder. O Helder tomou o 3º cartão amarelo, fica fora também. Existe a possibilidade no meio da volta do Arilson e a saída do Rômulo. Eu particularmente não acredito. Acho que o Rômulo está jogando muita bola. O Tencate é aquela história. Está dando certo? Não mexe. Ah, mas o Arilson era titular. Mas titularidade em time de futebol é assim. Você sai por lesão, sai por cartão ou sai porque não está rendendo bem. O teu concorrente entra na vaga e ocupa a vaga é dele. Então 9h30 da noite, o último jogo de hoje, né? Os jogos todos às 7 da noite, mas acharam esse jogo às 9h30 da noite lá no Moisés Lucarelli. E o começo da conversa aqui com o João, vamos para a tabela aqui, o João falou, o Vasco quer dar emoção para o campeonato. O Vasco quer dar emoção para o campeonato. O Vasco estava empatando ontem, tive ali Vasco 2, Sampaio Corrêa 3, desculpe, o Vasco estava perdendo até os 48, mais ou menos. Aí ele empatou, agora vai. Aí saiu um escanteio aos 50 para o Sampaio Corrêa. O Sampaio fez o gol, foi para o 5º lugar com 55 pontos. O Ituano, que ainda joga na rodada, e aqui está a emoção do campeonato, tem 54 e joga contra o Londrina, que tem 53. O Sport também joga, o Criciúma também. E aí é importante o Criciúma ganhar o seu jogo, fazer 55 para de repente passar Londrina Sport, para abrir 2 posições em relação ao Guarani. Hoje eles estão, Criciúma e Guarani, no ranking nacional de clubes, exatamente empatados. E a Federação Paulista tem mais pontos que a Catarinense. Então, se for depender desta vaga, disputa direta com o Guarani, hoje o Criciúma perderia, mesmo estando empatado do ranking nacional, pelo critério de federação. Então, se o Criciúma ganha o seu jogo e passa uma equipe, ele já passa o Guarani, se bem que hoje ele está entrando, como expliquei anteriormente, no 10º lugar. Onde é que está a emoção do campeonato? O Vasco tem 59, mas já jogou, tem 37 jogos. O Ituano joga com o Londrina. Se o Ituano ganha do Londrina, o Ituano tem 54, vai para 57. E o último jogo é Ituano e Vasco, lá em Itu. Aí o Ituano vencendo faz 60, passa o Vasco, independente da pontuação do Bahia, né, que deve ganhar e deve passar aqui. Só que, no futebol também tem 3º turno, João Paulo Messer, não é só na política não vá te empolgando. O que acontece? O jogo do Vasco com o Sport, aquele que terminou 1-1, ele não terminou. Ele vai para julgamento no TJD, no Rio de Janeiro. E o jogo não terminou. Uma parte do regulamento diz o seguinte, se o jogo não terminou, o causador do jogo não terminar é punido com uma derrota de 3-0, a não ser que ele estiver perdendo de 5. Né? Então, se ele está empatando ou está ganhando, ele é considerado perdedor. E se o Sport for considerado perdedor, o Vasco herda mais 2 pontos, que aí não vai ser mais empate, vai ser 3-0 o Vasco. Aí o Vasco já teria subido. Mas isso aí só vão julgar quando terminar a última rodada. Mas o que acontece? O árbitro colocou na súmula o seguinte, terminei a partida por faltas. Então, se ele terminou a partida, no entendimento de alguns juristas esportivos, saudade do nosso Marcílio Ramos Krieger, ele diz o seguinte, se o árbitro colocou que o jogo terminou, então não vale você mudar o resultado de campo. Porque o jogo já estava nos acréscimos. Se o árbitro coloca, eu não pude terminar a partida por motivo tal, aí entra o 3-0. Mas aí é uma decisão jurídica que você sabe muito bem como é que funciona. É no Rio de Janeiro a decisão.
E o mundo jurídico do Rio de Janeiro, ele é ímpar. É isso aí. Futebol já tem essa mostra em várias ocasiões. Aliás, o mundo jurídico do Rio e o mundo jurídico do futebol... Tem história para contar. Tem história. Um abraço, Obrigado, João. Renato. Até mais. Valeu.